Hamilton Mourão, do Republicanos, foi eleito senador do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022. O atual vice-presidente da República contabilizou 2.593.294 votos neste domingo e obteve 44,11% dos votos dos gaúchos para senador. Há cerca de uma semana, ainda na condição de candidato, o agora senador eleito concedeu uma entrevista exclusiva nos estúdios da TV Serra Farroupilha. Naquela oportunidade, cumprindo a agenda de campanha, o atual vice-presidente da República dedicou cerca de 20 minutos para falar com a TV Serra. Mourão falou sobre suas principais propostas de trabalho para o Senado Federal. Bem, Leandro, eu já desde há muito tempo, pela experiência que eu adquiri ao longo da minha vida como oficial do Exército Brasileiro e depois 12 anos como oficial general, ocupando postos que me deram, vamos dizer assim, conhecimentos maiores do que aquele que você tem no dia a dia da caserna, porque no Exército eu fui comandante de uma brigada de infantaria de selva lá na Amazônia, fui vice-chefe do nosso Departamento de Educação e Cultura, fui comandante militar do Sul e fui secretário de Economia e Finanças, fui gestor do Plano de Saúde do Exército. Então é uma gama de áreas que me permitiu aprofundar nesses conhecimentos, E, consequentemente, a gente entende que hoje são dois grandes blocos de eixo onde estão inseridos esses nossos projetos. Elencado com a questão do desenvolvimento econômico, então é a questão de infraestrutura, reforma tributária, reforma administrativa, e outro elencado com as questões sociais, vamos dizer assim, que é saúde, educação, a questão da segurança pública e, obviamente, temos um tema que ele perpassa tudo, que é solidificar a nossa democracia, restabelecendo o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. Pois é, o senhor cita também nas suas propostas, entre elas está a questão de o senhor propõe uma reforma no Supremo Tribunal Federal. Como o senhor pensa, o que seria essa reforma na estrutura do nosso judiciário? Olha, o que eu vejo hoje é que a nossa Suprema Corte, ela, ora forçada por ações de partidos da oposição dentro do Legislativo, ora por iniciativa própria, tem causado uma certa insegurança jurídica no país, com decisões que variam de acordo com o sabor do momento. Isso é ruim. E isso acontece também porque há um longo tempo de permanência dos nossos ministros. Então, eu acho que seria importante nós limitarmos esse tempo de permanência. O ministro tem um mandato, todo mundo tem mandato, Então, por que um ministro da Suprema Corte também não pode ter? Pode ser 10 anos, 12 anos, 15 anos. Isso é algo que tem que ser discutido dentro do Congresso. Agora, não pode uma pessoa ficar 30, 35 anos como ministro da Suprema Corte, porque, eventualmente, ele vai perder a sua capacidade de decidir nas melhores condições possíveis. Ele acabará sendo, muitas vezes, pressionado pelas situações do momento, dificultando a sua decisão. Há tempo se fala, candidato, numa reforma tributária e administrativa no país. E esse também é mais um de seus compromissos junto ao eleitor. Qual é o modelo destas reformas que o senhor pretende colocar em discussão no Senado Federal, caso eleito senador pelo Rio Grande do Sul? É importante que essas reformas, que o Leandro mencionou, a administrativa e a tributária, elas atuam em eixos diferentes da economia, A administrativa, ela tem o grande objetivo de diminuir o peso do Estado, o custo do Estado nas costas de quem o sustenta, porque é importante que as pessoas compreendam que o governo não gera dinheiro, o dinheiro do governo sai do imposto que ele arranca de cada um de nós. Então o Estado tem que ser capaz de se autogerir com esse recurso e não procurar cada vez aumentar a quantidade de impostos cobrados ou, pior ainda, contrair dívida. Por isso a gente precisa de uma reforma que enxugue esse peso do Estado. Não é uma questão de você ser contra o funcionalismo público, muito pelo contrário. O funcionário público é aquela pessoa que assegura a perenidade das ações. Mas
nós temos que ter uma flexibilidade na contratação, uma flexibilidade na hora de você movimentar ou transferir um funcionário de um setor para outro, que hoje fica complicado. Isso na questão da reforma administrativa. E a reforma tributária, ela incide, né, vamos dizer, pelo sistema tributário que nós temos, que é complicado e é caro, e além disso permite uma evasão e sonegação aí na faixa de uns 400 bilhões por ano, né, ela diminui a nossa produtividade. Você deixa de contratar gente, você com isso deixa de gerar mais emprego, você perde competitividade, porque você tem um custo muito alto na tua empresa com o pagamento de impostos. Então, nós precisamos melhorar a nossa produtividade, enxugando a quantidade de impostos que a gente tem que pagar, para um movimento posterior, a gente reduzir essas alíquotas e chegar a uma quantidade, uma carga de imposto na faixa de uns 25%. A máquina pública hoje no Brasil ainda é muito pesada, general? É extremamente pesada. É importante que no caso aí do governo federal, e o Rio Grande do Sul é pior ainda, né? Mas no caso do governo federal, de cada R$100 que o governo arrecada, 93 estão comprometidos com despesa obrigatória e 65 é pagamento de salário. Então a pessoa tem que entender, sobra só R$7 para custear o governo e para fazer investimento. É muito pouco. É muito pouco. O senhor comentou também numa proposta de solidificar a democracia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa expressão que o senhor usou. Hoje, né, vamos dizer assim, há por parte de certos formadores de opinião aí, né, espalhados pelo Brasil, né, buscando, né, vamos dizer, colocar na cabeça da população brasileira que a nossa democracia está ameaçada. Não, a nossa democracia não está ameaçada. Agora, o que ocorre é que um princípio básico da democracia, que é a independência e a harmonia entre os poderes, vem sendo comprometido. Vem sendo comprometido no caso do relacionamento executivo-judiciário, por ações do judiciário, cerceando, né, aquilo que são decisões do executivo, assim como, né, uma ruptura do devido processo legal pela forma como vem sendo conduzido processos por parte da Suprema Corte Brasileira. E em relação ao próprio Legislativo, o Judiciário também tem se metido em decisões que foram do Legislativo, e entre o Legislativo e o Executivo tem uma questão da execução orçamentária, que hoje, com essa tal emenda de relator, que vem sendo chamada de orçamento secreto, deixa um recurso sem planejamento na mão do relator, na mão do Legislativo. Isso é desperdício de recursos. Usando uma expressão do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro diz que os poderes precisam jogar dentro das 4 linhas. Há momentos em que alguns poderes estão ultrapassando esse limite, na sua visão? Olha, nitidamente aí no caso do Judiciário, eu vejo o devido processo legal foi rompido, né? A partir do momento que a pessoa é o ofendido, é o investigador, é o denunciador e é o juiz, né? Isso não está correto, né? Processos que têm que estar na primeira instância, né, com pessoas que são cidadãos comuns, como foi o caso agora desses empresários aí que tiveram busca e apreensão, cancelamento das suas contas, né, nas redes sociais. Inclusive um gaúcho, né? Inclusive um gaúcho lá da nossa região ali de Gramado. Né? E também, né, também as suas próprias contas bancárias foram bloqueadas. Então isso é um absurdo, né? Mostra que aqui no Brasil existe um poder que ele está acima dos outros. Hamilton Mourão assumirá a cadeira do atual senador do Rio Grande do Sul, Lazier Martins. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. Eleições 2022 na TV Serra. Patrocínio Hotel de Capri. Há 14 anos, a estrela é sempre o hóspede. Em Farroupilha, Avenida Júlio de Cacilhos, 1750 Centro. Fone 2109-1919. E-mail reservas@dicapriohotel.com.br. Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha, em breve com parque indoor para sua diversão completa. Malas Tonin, Tonin 40 anos, o clássico nunca foi tão moderno. Super Apollo, aqui você é de casa, em Farroupilha, na Rua Barão do Rio Branco, 927, próximo ao viaduto da RSC 453. TV Serra, cobertura das eleições 2022 é aqui.